Filipenses capítulo 4, unidade e alegria em oração. Porquanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudades, minha alegria e coroa. Permanecei assim firmes no Senhor, amados. Nota de rodapé 1. Paulo volta a usar a linguagem da grinalda de folhas, com a qual os gregos costumavam galardoar os vencedores de uma prova atlética. O apóstolo exalta sua alegria com o triunfo espiritual de seus discípulos em Filipos, sua maior recompensa agora, e especialmente quando Cristo voltar, 1 Tessalonicenses 2,19. Os crentes devem permanecer firmes na fé em meio às enfrentadas do amor ao verdadeiro Evangelho, em meio às lutas enfrentadas por amor ao Evangelho, pois essa dedicação e lealdade não ficarão sem qualquer recompensa em breve. Filipenses 1, do versículo 27 ao versículo 30, 1 Coríntios 15, versículo 58. Suplico a Evódia e a Sintique que restabeleçam a boa convivência no Senhor. Sim, peço a ti, leal companheiro de jugo, que as ajudes, pois ministraram comigo na causa do Evangelho, juntamente com Clemente e com meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Nota de rodapé 2. O zelo de Paulo pela unidade e harmonia entre os irmãos, especialmente entre os líderes espirituais, é tão grande a ponto de citar a discórdia entre Evódia e Sintique, numa carta que seria lida em público e em várias igrejas. Paulo pede que um outro cristão em Cristo, maduro de confiança, ministre às irmãs em litígio como um pacificador, pois ele acredita na plena reconciliação das partes em Cristo. Paulo considerava os homens e mulheres que Deus lhe confiava para discipular e cooperar como companheiros de jugo, colegas de ministério, não como subordinados. Filipenses 2, 25, Romanos 16, do versículo 3 ao 21, Filemão, capítulo 1, versículo 24. Todos os cristãos sinceros e fiéis já estão com seus nomes publicados no mais importante de todos os diplomas, o registro celestial dos eleitos do Senhor. Apocalipse 3, 5. Alegrai-vos sempre no Senhor, e novamente vos afirmo, alegrai-vos. Nota de rodapé 3. A alegria espiritual não é apenas um sentimento de prazer ou êxtase decorrente de certos momentos felizes da vida. É um estado de espírito permanentemente otimista em relação ao amor e à ação de Cristo em favor do cristão sincero. Por meio do Espírito Santo, o cristão não nega a dor, as fraquezas e o sofrimento, mas tem sua força e motivação alicerçadas na certeza da provisão divina. Abacuque 3, 17, versículo 18, Tiago 1, versículo 2, 1 Pedro 4, 13. Seja a vossa amabilidade conhecida por todas as pessoas. Breve voltará o Senhor. Nota de rodapé 4. Os cristãos devem dispensar a mesma consideração que Jesus Cristo demonstrou, 2 Coríntios 10, versículo 1, ao próximo, especialmente para com seus irmãos. Os líderes cristãos devem exercitar o princípio da amabilidade para com todos e nas mais variadas situações, como um dos mais expressivos testemunhos do controle do Espírito Santo. 1 Timóteo 3,3, Tito 3,2. O próximo, iminente, mais importante evento histórico do calendário profético de Deus é o glorioso retorno de Cristo. Considerando que, para Deus, 1000 anos são como o dia que passou, é certo deduzir que o Senhor está às portas. Salmo 94, 1 João 2,18, Romanos 13, 11, Tiago 5, versículo 8, versículo 9, Apocalipse 22, do versículo 7 ao 20. Não andeis ansiosos por motivo algum.
Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio de orações e súplicas, com ações de graça. Nota de rodapé 5. Quanto mais ansiosos e preocupados estamos, menos conseguimos orar adequadamente. Contudo, ao concentrarmos toda a nossa fé na pessoa do Espírito Santo e ao começarmos a dialogar com Deus, não apenas falar ou rezar, mas ouvir a voz do Senhor em nossa alma, passamos a ver a vida e seus problemas pela perspectiva de Cristo. Reconhecemos que temos um grande Deus e pequenos problemas, não o contrário como antes. 1 Pedro 5,7, Mateus 6, do versículo 25 ao 31, 2 Coríntios 11, 28. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Nota de rodapé 6. A paz de Deus não pode ser confundida com um simples estado de bem-estar emocional ou psicológico. Pois é, na verdade, uma profunda e indestrutível tranquilidade de alma, fruto da plena confiança de que todos os nossos pecados foram perdoados na cruz do Calvário, pelo sacrifício vicário de Cristo. Portanto, não temos que carregar qualquer peso de culpa em relação ao nosso passado, presente e futuro, embora Satanás e seus asseclas tentem diariamente e de todas as maneiras nos fazer pensar o contrário. Se dermos ouvidos a essas falsas acusações, estaremos desmerecendo o sacrifício redentor do Senhor, pois já fomos absolvidos. E nossa vida não estará sendo controlada pelo Espírito Santo. A tranquilidade que vem do Senhor é fruto da certeza absoluta de estarmos sob os seus cuidados paternos. A expressão guardará vosso coração e vossos pensamentos remete a um conceito militar que retrata uma sentinela montando guarda. Jesus zela por nós diuturnamente, sem se cansar ou distrair-se. Nada que nos aconteça pode surpreender a Deus. Seus cuidados estendem-se ao âmago do nosso ser e às nossas intenções mais profundas. Por isso, podemos com toda tranquilidade descansar no amor e nas providências poderosas do nosso Senhor. 1 Pedro 1,5, Efésios 3, versículo 18 ao 20. Concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Nota de rodapé 7. A expressão grega posphile, não sei pronunciar isso, significa agradável, amável ou belo. E ocorre no Novo Testamento apenas nessa carta de Paulo. Outro termo grego raro é areté, que tem a ideia de excelência ou virtude. Buscar a excelência humana ou exercitar o divino que existe no ser humano, a imago Dei, era o ideal dos gregos estoicos. O cristão, entretanto, foi resgatado do pecado e da morte para proclamar em seu viver diário as virtudes de Jesus Cristo. 1 Pedro 2, 9. Tudo o que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz estará convosco. Paulo é grato à igreja em Filipos. Alegro-me grandemente no Senhor, por terdes finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, sobre o qual, na verdade, estáveis atentos. Mas vos faltava ocasião apropriada, nota de rodapé 8. Paulo usa um termo emprestado da antiga horticultura judaica, renovado, que aparece na Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, e cujo significado é florescer de novo, Números 17:5.
Não vos declaro isso por estar necessitado, porquanto aprendi a viver satisfeito sob toda e qualquer circunstância. Nota de rodapé 9. A expressão grega original, autarkes, ocorre somente aqui no Novo Testamento e significa especialmente no pensamento estoico a serenidade que brota da autossuficiência. Para Paulo, no entanto, Cristo é o segredo da serenidade e tranquilidade e do perfeito contentamento. Filipenses 1, 21, Filipenses 4, 13. Sei bem o que é passar necessidade e sei o que é andar com fartura. Aprendi um mistério de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação. Esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações. Nota de rodapé 10. O sentido literal da palavra fartura, usada aqui por Paulo, é transbordar. Certamente o apóstolo se recordava dos seus dias de abastança antes de sua conversão a Cristo. Pode crer e pregar o Evangelho. Por crer e pregar o Evangelho, teria perdido seus privilégios nas sinagogas e sido deserdado pelos familiares. Tudo posso naquele que me fortalece. Nota de rodapé 11. Todo cristão sincero, em razão da sua união vital com Cristo, por meio do Espírito Santo, recebe um poder divino chamado dinamite, que no original grego significa força maravilhosa ou poder miraculoso. Esse poder é confiado pelo Senhor aos seus filhos em Cristo, com o objetivo de ajudá-los a superar todos os problemas e situações difíceis da caminhada cristã, segundo a vontade de Deus. Algo como a garantia de Deus que o crente pode pagar o preço de andar retamente em um mundo distorcido pelo pecado, sem temer qualquer prejuízo real no presente e especialmente no futuro. A comunhão íntima e permanente com o Espírito Santo, isto é, com Cristo vivo, é o segredo de toda a força e contentamento do apóstolo Paulo. Versículo 12, 2 Coríntios 12, versículo 9, versículo 10, João 15, versículo 5, Efésios 3, 16, 17, Colossenses 1, 11. Entretanto, fizestes bem em participar da minha aflição. Nota de rodapé 12. Quando um cristão ou a igreja contribui com sustento missionário, está participando ativamente das lutas e aflições de irmãos que entregaram suas vidas para levar as boas novas do Evangelho àqueles que, como nós, não tinham qualquer esperança. Hebreus 10, 33. Sabeis, ó Filipenses, que durante os vossos primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja compartilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vós. Pois enquanto eu ainda estava em Tessalônica, generosamente me enviastes ajuda, não somente uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja à procura de ofertas, mas busco preferencialmente o bem que pode ser creditado à vossa conta. Nota de rodapé 13. Paulo usa uma linguagem própria da área econômica e de investimentos com o propósito de demonstrar claramente o volume do lucro espiritual que o generoso e contínuo aporte de capital realizado pelos filipenses na vida e missão do apóstolo era gerado, inclusive em crédito cumulativo, em suas próprias vidas e para todos quantos aceitarem a palavra de Deus. 2 Coríntios 8, do versículo 1 ao 5, Atos 17, do versículo 1 ao 9. Agora estou plenamente suprido, até em excesso. Tenho recursos em abundância, desde quando recebi de Epafrodito os donativos que enviastes, como oferta de aroma suave e como sacrifício aceitável a Deus. Nota de rodapé 14. Paulo usa uma base veterotestamentária para mostrar que Deus se agrada da participação sacrificial dos crentes na adoração ao seu nome e em todo tipo de contribuição para o sustento missionário e manutenção administrativa do ministério do Senhor na terra. Gênesis 8, 21, Levíticos
7, do versículo 12 ao 15, Romanos 12, 1, Efésios 5, 2, Hebreus 3, do versículo 15 e 16, por causa da obra de Cristo a nosso favor, 1 Pedro 2, 5, e da obra de Deus que se realiza em nós pelo seu Espírito, Filipenses 2, 13. Mas o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em conformidade com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Nota de rodapé 15. Alguns documentos paralelos informam que os filipenses contribuíram não apenas com a parte do que lhes sobrava, mas até ao nível de empobrecerem. Contudo, Paulo garantiu que esta generosidade dos irmãos de Filipos não passaria despercebida aos olhos amorosos e poderosos do Senhor. Ao usar a palavra suprirá, Paulo lhe atribuiu o mesmo sentido da expressão grega original usada no versículo 18, abundância, 2 Coríntios 8, 2. Ao nosso Deus e Pai seja a glória por toda a eternidade. Amém. Saudações e bênção apostólica. Saudai a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo igualmente vos saúdam. Todos os santos vos cumprimentam, especialmente os que estão no palácio de César. Nota de rodapé 16. Paulo não se refere aos familiares do imperador, mas sim a todos os militares, serviçais e escravos que, por meio do testemunho do apóstolo, agora serviam ao Senhor Jesus. Entre os mais chegados cooperadores estava Timóteo. Filipenses 1, versículo 1, versículo 13, versículo 14, versículo 16. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o vosso espírito. Amém. Nota de rodapé 17. Ao se referir ao Espírito, Paulo não está limitando a ação do Espírito Santo apenas à alma dos crentes, mas a expressão no original grego tem o sentido de o ser inteiro da pessoa humana, corpo, alma e espírito. 1 Tessalonicenses 5, 23. Paulo invoca sobre os cristãos uma bênção restauradora que pode ser percebida a partir do âmago, do ser até a pele do corpo. Gálatas 6,18, 2 Timóteo 4, 22, Filemão, capítulo 1, versículo 24 e versículo 25. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o vosso espírito. Amém. Fé e tulipas para todo mundo e tenha todos um maravilhoso dia. Um maravilhoso dia. Deus é bom. Amém.